Eu vou deixar gravada, até porque eu acho que as dicas que a professora Jane vai passar vão ser, sim, muito importantes e talvez seja necessário a gente ter que voltar na fala dela para a gente tirar algumas dúvidas se a gente precisar, né? Então, primeiro eu gostaria de apresentar a professora Jane, ela é coordenadora do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Não, eu era coordenadora de engenharia de software, agora eu estou coordenadora do núcleo de práticas de engenharia de software. Do núcleo de práticas de engenharia de software, e ela que vai nos orientar na condução de todo o nosso trabalho dentro do projeto Code. Então, a gente vai seguir toda a consultoria que ela passar para a gente, com relação ao desenvolvimento das ferramentas que a gente for realizar no decorrer desse ano com a proposta desse projeto, né? Então, ela traz toda a expertise dela lá do Núcleo de Práticas de Desenvolvimento de Software da Facom, e aí para a gente tentar, então, ver se a gente vai conseguir se adaptar e seguir todas as orientações, toda a metodologia proposta, que já é uma metodologia que eles vêm demonstrando dá certo, né? Realmente as atividades são desenvolvidas por essa sequência metodológica, então a gente vai ter que se adaptar para que a gente possa construir e entregar aí os nossos serviços, né? E quem sabe a gente está numa parceria ainda mais próxima, sempre cada vez mais próxima, né? Com o núcleo de práticas de desenvolvimento de software e da Facom, né? Que eu acho que é muito bacana. Então, agradecer a disponibilidade da professora Jane, as orientações que ela nos deu desde o princípio, né, desde o início da nossa conversa, e que desejar que os alunos realmente se envolvam, né, e trabalhem aí de forma positiva, né, junto com as dificuldades que vão encontrar, sem dúvida, mas realmente se engajando aí nas equipes de trabalho, se engajando no processo. Então, gostaria de agradecer realmente de coração, professora Jane, da sua abertura, né, e da forma com que você veio conduzindo todo o processo até agora. Eu vou apresentar aqui e falar das equipes, né, as equipes, eu já mandei ali no grupo do WhatsApp, mas se alguém ainda não se identificou, né, talvez a professora Jane depois possa reforçar um pouquinho a ideia do perfil dos membros, né, da questão da dinâmica dos perfis variados que compõem o grupo, acho que seria interessante também, até para eles entenderem que eles vão, cada um vai compor, né, com um pouquinho. Então, a equipe 1 vai ser formada pelo Pedro Lucas, que foi a classificação das habilidades foi elaborada pelo professor Rafael, né, que conhece vocês, que já vem trabalhando com vocês de forma mais próxima, então ele consegue identificar esse perfil, essas habilidades de cada um de vocês, tá? Então, o Pedro vai ficar como desenvolvedor líder, o Paulo Bruno como desenvolvedor, o Alessandro Melgar também como desenvolvedor, o João Gabriel com levantamento de requisitos, definição de escopo, realização de testes, o Juan Gabriel com levantamento de requisitos, definição de escopo e também realização de testes. Na equipe 2, está formada pelo Luiz Felipe Quevedo, desenvolvedor líder, como desenvolvedor líder, a Fernanda Assad, como desenvolvedora, o Alisson Gabriel, desenvolvedor, a Isabelle Sinara, com um levantamento de requisitos, definição de escopo e realização de tarefas, a Bárbara Fernanda, também com levantamento de requisitos, definição de escopo e realização de testes. Então, essas são as duas equipes, formadas por estes membros que acreditamos, né, definimos que tenham essas habilidades que possam ser desenvolvidas e complementadas nos seus grupos de trabalho. Bom, professora, passo a palavra para você. Obrigada, Ana Lúcia. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Espera aí.
Ixi, resolveu entrar em crise aqui o meu, e pedindo autorização para gravar a tela, o meu Chrome. Qual que eu fui compartilhar? Será que é por causa da gravação? Será? Você quer que eu tire a Não, não, gravação? pode deixar, eu tô liberando aqui. Permitir. Uhum. Só que eu acho que eu vou cair, porque vai ter que reiniciar o Chrome. Tá. Gente, eu queria aproveitar para pedir para vocês tirarem o máximo de dúvidas que vocês tiverem, tá? Aproveitar a possibilidade de vocês estarem próximo da professora Jane, que tem uma mega experiência em desenvolvimento, né? Então, aproveitem, tirem as dúvidas com relação ao trabalho, a como vai ser desenvolvido o projeto, entendam o processo, a contribuição de vocês, o que que vocês têm que fazer exatamente para poder contribuir efetivamente no trabalho com a equipe. Então, explorem a professora Jane. Agora foi. Voltei, ele atualizou hoje, e aí eu não tinha percebido que ele estava querendo permissão novamente de gravação. Aí dá permissão, ele reinicia, né? Mas está funcionando a gravação. Bom, vamos lá. O que eu queria, primeiro, como a Ana Lúcia falou, do núcleo de práticas, né? O que é o núcleo de práticas? Vou falar muito rapidinho que a gente está. Ele pertence ao curso de engenharia de software da Facom e a gente está trabalhando desde 2018. Então, desde 2018, a gente tentou várias formas de trabalhar, definir um modelo de processo próprio, tentativas com algumas ferramentas. Eu até contei para a professora Ana Lúcia e para o Rafael, professor Rafael, sobre o uso de ferramentas. Então, a gente teve até um caso de usar uma ferramenta que passou o período de férias, a ferramenta zerou zerou a conta por inatividade, a gente perdeu todos os nossos requisitos registrados. Então, a gente foi aprendendo com os erros também, vendo o que dá certo, o que não dava, o que a gente precisava melhorar. Mas está funcionando desde 2018 e a gente descobrindo as coisas. Então, parte dessa experiência que eu vou trazer para vocês, contribuir com vocês dentro do projeto. Quem tiver curiosidade de conhecer o NES Facom, é nes.facom.fms.br. Aqui tem todos os projetos que a gente já desenvolveu. A gente costuma colocar muita informação das pessoas envolvidas nos projetos, né? Por exemplo, todos os projetos, a gente tenta tirar a foto dos alunos que estavam participando na defesa, esse aqui foi remoto, ou presencialmente, mas a gente mantém essa informação dos projetos todos aqui no site. Então, quem tiver curiosidade, quiser conhecer. Mas, para agora, eu preparei uma apresentação que vai falar um pouquinho mais assim sobre dessas boas práticas, que a gente consegue trazer aqui para o projeto Code, né? Que a gente consegue trazer aqui para o nosso mundo, né? De uma forma a compartilhar com as equipes, para que as duas equipes consigam trabalhar de forma uniforme, não ter uma equipe trabalhando diferente da outra, né? O que eu vou falar hoje? Sobre o processo de desenvolvimento, mais um pouquinho sobre como é que funciona lá e qual que é a minha sugestão para trabalhar aqui, que é utilizar o Scrum, processo unificado, e o Lean Inception. Aqui são só alguns dos conceitos que a gente vai trabalhar. Eu até falei com a Ana Lúcia que não dá para eu trazer uma enxurrada de informações toda de uma vez só, né? Eu deixo todo mundo zonzo com muita informação. Então, a cada 2 semanas a gente vai fazer uma reunião e aí cada hora eu vou trazer um assunto diferente, eu vou contribuir com uma informação diferente para os projetos, tá? Então, os assuntos hoje, esses 3 sobre a parte de desenvolvimento. O Scrum. O Scrum, acredito que vários de vocês já conheçam o Scrum, já trabalham com o Scrum. Alguns já viram, provavelmente, em disciplinas, outros, às vezes, não cursaram as disciplinas que lidam sobre o Scrum ainda, mas provavelmente já ouviram falar, ou por mercado, ou por ver alguma discussão no Google, ou um colega falando, né? O Scrum, ele é um framework para desenvolver e manter produtos, mas não necessariamente de software. O Scrum, ele pertence a um mundo maior, pessoas de outras áreas que queiram gerenciar produtos, gerenciar alguma coisa, também utilizam o Scrum. Então, ele não é só da computação,
tá? Ele não nasceu só para computação, é muito utilizado dentro da computação, mas o que ele fala é como é que a gente, ele ajuda a gente se organizar para desenvolver produtos ou manter produtos, tá? Não é um processo, não é uma técnica para construir, ele não diz como é que você constrói, ele diz como é que você se organiza, como é que a equipe se organiza para manter um bom fluxo de trabalho. Aqui tem 2 links para estudo sobre o Scrum, tá? Os 2 links do site oficial deles, do Scrum Guides, que vale, esse material eu vou deixar depois com vocês os slides, e aí vocês acessam esses links para estudar. Eu vou falar depois um pouquinho sobre o cronograma que eu discuti com a Ana Lúcia. Mas como é que funciona o Scrum? O Scrum, como ele ajuda a gente a se organizar como é que a gente define as nossas atividades, ele tem 3 grandes fases, que é o pré-game, o game e o pós-game. O pré-game é essa fase que a gente está agora. O projeto acabou de começar, a gente está fazendo o planejamento, descobrindo o que é o backlog do produto. Backlog do produto, a gente vai falar bastante sobre isso, é o conjunto de funcionalidades que precisam ser implementadas, que por enquanto, acabou de começar o projeto, vocês não sabem ainda o que vai ser desenvolvido em cada produto, quais são as funcionalidades que precisam ser desenvolvidas em cada produto. Então, no Scrum tem essa fase de descoberta desse backlog, de construção desse backlog, que é um conjunto de atividades, de funcionalidades que precisam ser entregues com o produto. É nessa fase também que a gente define a arquitetura, discute a arquitetura. Mais lá na frente a gente vai marcar uma outra reunião para discutir sobre a arquitetura a ser utilizada, dos frameworks que vocês estiverem utilizando para desenvolvimento, o que dá para usar, dá para utilizar um MVC, um MVP, camadas, clean architecture, existem muitos estilos arquiteturais para desenvolver software, que vão desde softwares mais simples e até softwares extremamente complexos, né? Então, mas lá na frente a gente faz uma outra reunião só para discutir a arquitetura, por exemplo, né? Mas nessa fase de pré-game, a gente está muito interessado em conhecer o produto e planejar como é que a gente vai desenvolver esse produto, tá? O desenvolver o produto, ele é feito na fase de game, que é onde a gente faz rodadas, a gente trabalha na forma de rodadas, que dentro da engenharia de software, o termo em português seria iterações, né? Então, a gente faz iterações, a gente faz ciclos de desenvolvimento, que o Scrum chama de sprint. Dentro dessas sprints, vai ter sempre o pessoal que vai trabalhar com a parte de análise e levantamento de requisitos, o pessoal que trabalha com modelagem, com projeto, vai estar trabalhando, o pessoal de desenvolvimento vai trabalhar também, o pessoal de teste vai trabalhar, e no final de uma rodada, entrega uma versão de um produto, daquela funcionalidade que foi desenvolvida, entrega para ser utilizada pelo cliente. A ideia do período da fase de game é a gente trabalhar com incrementos. Incremento é uma nova versão do sistema. Só que a gente não chama de versão, porque versão a gente fala versão 1, versão 2, quando você já tem algo maior. Mas incremento seria uma nova versão, uma pequena versão disponibilizada do sistema, que tem uma coisinha a mais em relação ao anterior. Então, uma funcionalidade a mais que você implementou e adicionou ao sistema, e libera para o cliente poder usar. Depois, uma outra funcionalidade que você fez a mais, e libera para o cliente poder usar, mas sempre através dessas rodadinhas que a gente chama de sprints. E todo final de sprint, a gente faz o releases. Obrigado, Rafael, tá fugindo a palavra. E toda final de sprint, a gente faz a parte de revisão e ajustes, que a gente vai discutir sobre isso, sobre como é que funciona, que é discutir o que deu certo no projeto, as coisas que desenvolveram bem, que tá ok, que o cliente aprovou, as coisas que o cliente não aprovou, falou, não é daquele jeito, não tá legal, discute novamente para reimplementar depois, e até a equipe se alinhar, né, ó, fulano trabalhou bem, essa parte não foi legal, a gente falhou na comunicação, né, ou a gente falhou na parte de organizar os horários, e aí tem a parte de alinhamento da equipe, pensando no próximo ciclo, na próxima rodada, que é o próximo sprint. Esse período de game, ele é o período que mais dura o projeto, ele é essa fase que a gente está agora de pré-game, ela é uma fase inicial, que apesar de ser um pouco mais maçante, mais chata no começo, você fala, poxa, não estou entrando em código, eu não vou mexer, eu não vou ver tela ainda, não vou desenvolver, né, não estou desenvolvendo, mas você está estudando, você está preparando, você está organizando a casa para depois você começar o projeto em si. Essa parte também, ela é muito importante. Essa parte de pré-game, ela é um pouco mais curta, né? A fase de game é a fase que vai demorar o projeto inteiro, basicamente. Quando a gente concluir,
falar assim, ó, agora está encerrando o projeto, deu ou o prazo do projeto, ou as funcionalidades, tem o pós-game, que é a entrega final e encerramento do projeto, tá? O Scrum também funciona, isso aqui são as grandes fases. Dentro, depois que a gente passou passando pelo pré-game, pelo game e pelo pós-game, o Scrum tem essas figuras que provavelmente alguns de vocês já viram em disciplinas e na internet, que é a organização do Scrum. Como é que funciona o Scrum? Tem o backlog do produto, que o backlog do produto nada mais é do que o conjunto de funcionalidades que a gente vai implementar, que a gente descobre na fase de pré-game, para depois, quando começar o game, a gente começar a implementar. Esse backlog do produto são a listagem de funcionalidades. E aqui que está interessante, cada projeto trabalha de uma forma. A gente tem projetos, depois eu vou falar do Notion, mas eu vou mostrar aqui. A gente tem projetos que opta por fazer o backlog do produto, a documentação do backlog do produto, por exemplo, na forma de histórias de usuários. É uma forma que a gente tem de documentar. Depois eu vou falar sobre esse ambiente aqui, o Notion. Mas é uma forma da gente registrar o backlog do produto, na forma de história de usuário. Cada história de usuário está relacionado a um item do backlog do produto, tá? E para que serve esse backlog do produto? Precisa ser só história de usuário? Não. O Scrum ele meio que recomenda história de usuário, mas não obriga. Você pode fazer o Scrum, por exemplo. Agora eu estou orientando uma equipe que optou por fazer caso de uso. E aí, o backlog de produto do produto deles é feito em caso de uso. E montaram toda a listagem das funcionalidades que precisam ser feitas. Ou requisitos, ou histórias de usuários, ou casos de uso, mas é preciso fazer esse levantamento para descobrir o que é o sistema. Feito essa listagem de funcionalidades do que é o sistema, por exemplo, ou em história, ou em caso de uso, a gente tem uma listona gigante do que precisa implementar no sistema. Mas ela não é bem fechada, a gente vai descobrir sobre isso, até porque as coisas evoluíram. Lá na década de 90, a gente fazia o cliente imprimir a listagem de requisitos e assinar no final e ainda rubricar cada folha. A gente saiu dessa burocracia, é metodologia ágil, só que mesmo a metodologia ágil, a gente tem que ter o que o cliente espera do produto e o que a gente espera do produto, para isso a gente tem que ter essa listagem inicial. Tendo esse backlog do produto, que é um documento grandão mesmo, de listagem de funcionalidades grandes, ali como eu mostrei naquela página, a gente vai definir as sprints, vai planejar as sprints. Cada sprint, normalmente, ela dura de 1 a 4 semanas. Eu estava até conversando com a professora Ana Lúcia para a gente fazer um número de 2 semanas. Tá? Talvez, acho que 2 semanas é um bom período, porque a gente não fica nem muito tempo, assim, 4 semanas, um mês, sem nenhum encontro, e nem encontro toda semana, que fica todo mundo desesperado, toda hora tem reunião, toda semana tem reunião, toda semana tem reunião, não fica ocupado só com reunião. Então, a cada 2 semanas, ou dependendo do ritmo, acho que semana que tiver feriado, aí pode dar um intervalo maior de 3 semanas, a gente discute qual que é a melhor duração do projeto. Mas, a priori, a gente está mais ou menos conversando sobre o tamanho de 2 semanas. Então, vai ser assim. Vamos começar um novo ciclo, por exemplo, entramos na fase de game. Vamos começar um novo ciclo. O que a gente vai fazer no primeiro dia da nova sprint, da primeira sprint? A gente vai olhar para essa listagem aqui, e a gente já priorizou ela com o cliente, a gente vai pegar, o cliente, a prioridade é essa e essa. Beleza, essas 3 a gente vai colocar desenhei errado aqui, no backlog da sprint. Deixa eu só apagar aqui. Ela veio a setinha para o lugar errado. Aqui. A gente coloca ela no backlog da sprint. Essa decisão, ela é feita nessa reunião de planejamento. Então, todo início de sprint vai ter uma reunião de planejamento da sprint, que a gente vai pegar um conjunto de itens lá do backlog e vai falar, nessa rodada a gente vai implementar isso. E pega para desenvolver. Quando pega para desenvolver, todo dia, isso aqui, imagina cada ciclo disso aqui seria um dia. Todo dia de desenvolvimento da equipe, e a gente fala de desenvolvimento da equipe, porque não necessariamente vocês vão trabalhar todo dia. No caso do núcleo de práticas, os alunos trabalham de segunda a quinta. Aí, no caso de vocês, a carga horária é menor, mas aí vocês vão definir com a Ana Lúcia e com o Rafael quais dias vocês vão estar trabalhando. Então, cada dia de trabalho é feita uma reunião diária, que é o Daily Scrum. Nessa reunião diária, vocês vão registrar o que vocês fizeram nessa reunião.
Vou dar um exemplo aqui de reunião diária de uma equipe que registrava. Às vezes nem sempre eu acho, porque é tanta equipe aqui, diário de decisão, não. Deixa eu pegar outra equipe. Aqui, deles. Reunião diária. O que você vai responder? Ah, lá, o nome da data, o nome da pessoa, né, que participou daquela reunião diária, o que fez no dia anterior, o que você fez no dia anterior? Ah, no dia anterior eu estudei tal coisa, eu implementei tal coisa. O que você pretende fazer hoje? Né, que dificuldades que você teve, né, ou impedimentos que você tem. Então, você registra essas informações todo dia de trabalho você vai contar o que você fez ontem, o que você pretende fazer hoje, que dificuldades que você teve. Por que isso? Porque isso forma um comprometimento da equipe. Então, todo mundo está sabendo o que o outro está fazendo, quem está fazendo o quê, como é que está desenvolvendo as atividades. Isso é bom para ter a sensação de união da equipe, todo mundo está vendo que você está crescendo junto, que você está desenvolvendo junto. Não passa aquela sensação de, às vezes, um colega está se matando de trabalhar lá, mas os outros não estão vendo e falar, não, fulano está à toa, né? Eu estou trabalhando aqui, Beltrano está à toa. Então, a gente tem sempre esse alinhamento. No núcleo de práticas, a gente já tentou fazer o que o Scrum preconiza, de fazer a reunião diária, pessoalmente, presencialmente, todo mundo em pezinho, faz um círculo e fala isso verbalmente. Mas nem sempre dá certo, porque nem sempre a gente está presencial, nem sempre está todo mundo no mesmo horário, então, às vezes, não dava certo. Por isso que a gente achou essa forma de documentar assim. Ah, é chato colocar texto? É chato, mas é uma forma de você ter como se fosse o seu diário de atividades dentro do projeto. Isso é bom para a Ana Lúcia, é bom para o Rafael, é bom para mim, que a gente vai estar acompanhando vocês, sabendo quem está fazendo o quê, né? Então, isso é interessante também, tá? Passou lá, terminou, nessas 2 semanas, todos os dias, essas 2 semanas, os dias que forem trabalhados, vai desenvolvendo as atividades. Terminou o período de 2 semanas, a gente faz a Sprint Review. O que é a Sprint Review? É uma reunião que a gente vai apresentar o que foi desenvolvido, saber se desenvolvemos certo, se está tudo certo, e, ao mesmo tempo, pegar o feedback do cliente, saber, ó, não está legal, o que precisa mudar, coisa que... Porque conforme as coisas vão surgindo, vai surgindo ideia no cliente também, isso é natural, tá? E para a gente também se alinhar, falar, olha, a nossa equipe não está indo bem, tivemos problema de comunicação, nosso horário, então a forma com que a gente distribuiu as atividades não foi legal. É a ideia de alinhar as coisas na equipe e a gente entrega um incremento de software, né? Entrega um release do software, o que a gente chama de incremento, e ele passa, o cliente passa a utilizar quando for possível, quando a gente já tiver um conjunto mínimo de funcionalidades, mas pelo menos ele já tem acesso àquilo, a gente dá aquilo como um entregável. Tanto o feedback do cliente, quanto o feedback da própria equipe sobre a organização interna da própria equipe, a gente usa, né, para planejar a próxima sprint. Então, a gente faz o sprint review, a gente faz a retrospectiva do sprint e a gente planeja a próxima sprint. E fica nesse ciclo, pegando as próximas funcionalidades, implementa, pega as próximas, implementa, até que chega uma hora que você acabou com esse backlog e você termina o produto. Terminou o produto, né, zerou o backlog, aí a gente entra na fase de pós-game, que é o encerramento final do projeto, né, fazer relatório, emitir certificado, né, então... a fase mais curtinha no final, que mais demora mesmo é essa fase de game. No caso do NES, lá a gente tem um problema em relação ao semestre. Como aqui esse projeto de extensão, a gente não tem essa obrigatoriedade de terminar depois do semestre. Então, o que pode acontecer nas férias, a Ana, a Lúcia discute, o Rafael discute como é que vai ser o período de férias, vai dar férias, não vai pausar, vamos colocar as atividades em dia, mesma coisa em semana de prova, né? Isso depois se discute, mas a gente tem todo esse planejamento que precisa ser feito e conseguir zerar todo o backlog do produto, tá? Mas essa fase inicial, agora, as primeiras semanas, a gente vai construir esse backlog, que a gente não tem esse backlog ainda, e todo o desenvolvimento do Scrum, ele é baseado no backlog. A gente precisa descobrir quais são essas funcionalidades. E para descobrir, e além do processo do Scrum, no NES a gente também utiliza o processo unificado. O que é o processo unificado? Ele é um modelo de desenvolvimento de software mesmo. Ele vai focar, ele vai dizer para a gente como é que a gente documenta a arquitetura do software. Ele é guiado por casos de uso, mas a gente muitas vezes faz ele guiado por histórias de usuário.
A gente trabalha com um processo incremental e interativo, que é o que o Scrum preconiza. Então, a ideia do processo unificado, ele vai dizer quais são os artefatos que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer diagrama de classes, eu vou fazer o banco de dados, o DER. Então, ele vai encaminhar a gente para saber quais atividades a gente vai fazer. O Scrum ele guia a gente para dizer como é que a gente se organiza. Então, o Scrum está muito mais em organização do projeto e o processo unificado muito mais na parte de desenvolvimento mesmo. Quais são os artefatos, como é que a gente vai fazer. O processo unificado, ele divide algumas tarefinhas, digamos assim, algumas disciplinas, o termo correto é disciplinas, que a gente define as ações, tá? Por exemplo, a parte de modelagem de negócio, quando necessário, é aquela parte de entender, o meu cliente, por exemplo, tem o Scala Missa. Como é que funciona lá o pessoal do Scala Missa, o processo deles? E faz uma documentação disso, faz o que a gente chama de visão do produto, um texto que explica o que é esse sistema, faz a modelagem desses processos, para entender o que são os processos. O pessoal de requisitos vai estar, ao mesmo tempo, participando dessas reuniões com o cliente e escrevendo requisitos. Vai escrever requisito na forma de documento de requisitos, de caso de uso, de história de usuário, mas vai estar trabalhando muito no começo. Depois, o requisito trabalha menos ao longo do desenvolvimento do processo, vai trabalhar muito no começo de cada sprint. Por isso, é importante uma coisa, quem escolheu trabalhar com requisito, no começo, você vai estar 100% você é só requisito. Mas vai chegar um ponto do projeto que não vai ter requisito para discutir, para levantar mais requisitos. Então, você vai fazer o quê? Você vai ficar todo o projeto? Não. Você vai trabalhar nas outras etapas de desenvolvimento. No NES, a gente faz isso da gente não ter papéis fixos. A gente tem os papéis iniciais, só que os papéis são ajustáveis ao longo do projeto. Por quê? Quem começou com requisitos, no começo tá full time só requisitos. O cara de desenvolvimento está completamente à toa. Ele vai ficar à toa? Não, ele vai ajudar o pessoal do requisitos, né? Porque não tem código ainda para ele fazer, não tem funcionalidade ainda levantada para ele desenvolver. Ele vai ajudar o pessoal do requisitos lá a aplicar dinâmicas, a fazer as modelagens, a fazer os protótipos, por exemplo. A parte de protótipos também é aqui na disciplina de requisitos, senão ele fica à toa, né? E a mesma coisa o pessoal do requisitos. No começo está muito cheio de tarefa, depois ele vai ficar praticamente à toa, enquanto o pessoal da programação se mata de trabalhar, o pessoal do teste se mata de trabalhar. Não, então tem que ter a gente fala, um jogo de cintura nos papéis. Minha função principal no projeto, no começo do projeto é requisitos, mas ao longo do projeto eu vou ajudar o pessoal do desenvolvimento para dar um gás em determinada funcionalidade. Ou depois eu vou ajudar a parte no teste, por exemplo, e a gente vai trocando papéis ao longo do desenvolvimento do projeto. Isso é bom porque você vai aprendendo, experimentando as outras áreas. Até porque, às vezes, no começo você acha que você gosta de uma coisa. E o curso serve para isso também, para você descobrir o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem habilidade, né? Aí vai passando o projeto, você vai descobrindo, falando, eu fui obrigado a trabalhar naquilo, eu achava que eu não gostava, aquilo lá é interessante. Ou então, olha, eu descobri que eu tenho facilidade nisso, e você vai descobrindo outras atividades. Então, é importante a gente discutir isso, porque apesar de ter papéis definidos, como a Ana Lúcia acabou de listar por equipe, não quer dizer que ele é amarrado, que ele é fixo. E não quer dizer que você vai trabalhar só nisso. Vai falar assim, eu vou trabalhar com a parte de requisitos e só trabalho com requisitos, se não tem nada de requisito para fazer, eu estou de braço cruzado. Não é assim que funciona no mercado de trabalho, né? Você vai ir trocando de papéis, e é normal. A mesma coisa quem faz gerência de projetos. Quem faz gerenciamento de projetos tem um começo um pouquinho mais tarefado lá para planejar, e depois, no início de cada sprint, vai estar trabalhando um pouquinho mais, depois acalma. Um pouquinho mais de planejamento, acalma, no final volta de novo. Vai ficar à toa 2 semanas à toa? Não, vai ajudar no desenvolvimento. Então, a gente faz isso de papéis cumulativos para a equipe se apoiar, que, inclusive, é uma característica do Scrum, que as equipes sejam autogerenciáveis, auto-organizadas, né? Que a gente compartilhe papéis. Inclusive, o Scrum tem alguns papéis que eu vou deixar para vocês estudarem, quem nunca viu o Scrum, tem o papel de PO, que é o Product Owner, que é o dono do produto, tem o Scrum Master, então é interessante entender quais são desses papéis, mas às vezes alguns desses papéis do Scrum a gente não consegue aplicar dentro de um projeto, porque é diferente um projeto de uma empresa, né? Um PO, beleza, ele está mais focado na parte de requisito.
Mas um Scrum Master, às vezes ele está muito focado na parte, por exemplo, de ajudar a equipe a resolver problemas que impeçam a equipe. Numa empresa, uma pessoa que corre atrás de infraestrutura, que vai resolver as coisas, isso é necessário. Mas acaba que dentro da universidade, quando vocês tiverem esses problemas, vocês vão recorrer para o professor, né? Então, acaba que muitas vezes na equipe não tem o papel de Scrum Master, por exemplo, né? Então, nem todos os papéis a gente consegue fazer. O legal, tanto do processo unificado quanto do Scrum, é que os dois são flexíveis. Eles têm um monte de coisas, mas não significa que você tem que fazer tudo. Eles são ajustáveis. A cada projeto a gente ajusta. A gente tira coisa que não dá para a gente e a gente muda coisa para adaptar melhor. O processo unificado, por exemplo, ele tem tudo isso de disciplinas previstas, modelagem de negócio, requisitos, que aqui dentro de requisitos inclui a parte de prototipação, análise de projeto, que aqui inclui a parte da arquitetura, a implementação, o teste, a implantação, que é colocar para rodar, gerenciamento de configuração e mudanças, que é quem gerencia, o GitHub, as versões, fazer os commits, os merges, gerenciamento do projeto, de como é que está andando o projeto, a configuração de ambiente, mas não necessariamente você tem que fazer tudo. Num projeto muito grande, numa empresa grande, pode ser que você faça todas as atividades. Projetos menores, às vezes você não vai fazer tudo aquilo, não vai ter uma pessoa para cada coisa. Na verdade, você vai, às vezes, o meu sistema tem um processo muito simples, não vou precisar fazer a parte, por exemplo, de modelagem de processo, né? O processo unificado, ele fala assim que tudo é opcional. Mas se você tira tudo, você não tem sistema, né? A gente fala assim, tudo é opcional. Ou, talvez não o código, ele coloca assim, né? Mas se você tirar tudo, você matou o processo. Se você põe tudo para um negócio pequeno, você é burocrata demais. Então, é uma questão de equilíbrio. Mas é um assunto que quem nunca viu nem o Scrum, nem o processo unificado, para desenvolver um projeto, precisa estudar sobre os dois, tá? Eu não coloquei link aqui do processo unificado, mas depois eu coloco antes de disponibilizar, tá? Quem tiver pergunta, pode ir perguntando já, gente, porque senão eu tenho mania de professora, desembeço no assunto, eu vou falando e vou embora, né? Então, pode levantar a mão aí, pode perguntar. E como é que a gente, no núcleo de prática, a gente alinha, que é a minha sugestão aqui, o Scrum com o processo unificado. O processo unificado, ele tem essas fases: iniciação, elaboração, construção e transição. Iniciação é a descoberta do produto, o equivalente ao pré-game, beleza. Elaboração é a parte que faz muito análise de projeto, né? Mas está ali muito na discussão do levantamento do que é aquela funcionalidade, planejamento da implementação. Construção é a parte de implementação e teste em si, transição a parte da entrega. Mas não necessariamente você tem que fazer o negócio assim, sequenciar um depois do outro, senão vira modelo cascata, né? Como é que é uma sugestão, que inclusive é a sugestão uma das sugestões do livro do Václavic. A gente fazendo a forma de ciclo, onde a iniciação, ela é o pré-game, o equivalente ao pré-game do Scrum, que é essa fase que a gente está agora. Descobrir os requisitos, descobrir o que é o problema, e para poder depois começar o desenvolvimento. E quando a gente entra na fase de game, que é a fase de desenvolvimento, toda sprint, toda iteração começa com elaboração, que é pegamos umas funcionalidades lá do backlog para implementar. Beleza, vamos agora desenhar os protótipos dela, vamos esmiuçar os requisitos dela, vamos fazer toda a modelagem dela. Aí a gente vai para a implementação dessa funcionalidade, para teste dessas funcionalidades, e aí a transição, que é a entrega. Terminou esse ciclo, que é uma sprint inteira, na próxima sprint pega mais itens do backlog e faz elaboração, que é a análise do projeto, faz a construção, que é a implementação e teste, e faz a entrega. E fica nesse ciclo até acabar com o backlog do produto. Que um resuminho, assim, bem rápido o Scrum, ele guia nosso ritmo, como é que a gente vai se organizar, e para a gente não atrasar, porque tem umas regrinhas do Scrum, por exemplo, que você está numa rodada, você pegou um conjunto de funcionalidades, e você está implementando, você falou, opa, não vou conseguir implementar tudo, vou atrasar meu projeto. No Scrum não existe o atrasar, a sprint sempre termina na data certa, então a gente sempre vai ter reunião na data certa. Não deu para desenvolver, fica ali como registrado, como não teve como desenvolver, como um atraso naquela sprint, e na reunião de retrospectiva, discute isso, do porquê que não conseguiu, e aquela funcionalidade entra na próxima sprint. Por isso que toda vez não é fixo o que vai desenvolver cada sprint. Todo início de sprint a gente faz uma nova reunião para discutir, porque muitas vezes sobra coisa da rodada anterior
sobra e cai naquela sprint. Mas o Scrum ele tem isso muito de definir o nosso ritmo, definir os nossos ritos, essa coisa de como organizar a equipe, a reunião diária, a reunião de planejamento da sprint, a reunião diária, a reunião de encerramento da sprint, da retrospectiva, fala desse rito de organização do projeto, né? De como a equipe se organiza. E o processo unificado vai dizer quais disciplinas da engenharia de software a gente vai fazer, que artefatos que a gente vai fazer. Porque senão fica... se fala assim, eu estou desenvolvendo o processo ágil, eu não vou fazer nenhuma documentação, nenhum diagrama, porque é perda de tempo, né? Isso é um erro grande quando a gente fala de processo ágil, né? Até a parte da arquitetura. Você pode fazer dentro do processo ágil uma arquitetura bem detalhada com um monte de diagramas UML, mas depois, mais para frente, a gente vai descobrir outras formas de representar a arquitetura, por exemplo, com C4, que é uma forma de representar a arquitetura que está alinhado ao processo unificado, está alinhado à metodologia ágil e é uma documentação linda, uma documentação top, que você não perde muito tempo. Então, fazer metodologia ágil não significa eliminar a engenharia de software, eliminar a documentação. Significa você só não ser burocrata, como a gente já foi no passado, você escolher melhor os caminhos, tá? E outro conceito que eu acho importante a gente discutir logo no começo é o conceito do Lean Inception. Lean Inception, depois eu vou falar como que as coisas estão ligadas. O Lean Inception, ele é o termo, a tradução, como a gente colocaria, é concepção enxuta. Até o nome que vem, o Inception, seria iniciação em português, que é essa fase deixa eu voltar aqui um pouquinho, essa fase inicial aqui do processo unificado, em inglês ele é Inception. O Lean Inception é como se fosse uma iniciação curta, uma forma da gente fazer uma dinâmica para não perder tanto tempo nessa fase, não ficar perdido feito barata tonta, um monte de reunião, que fica aquela reunião, discute, não chega a conclusão nenhuma. Então, são um conjunto de dinâmicas que vale a pena vocês estudarem para ver como é que vocês aplicam essas dinâmicas, tá? Tem um material do Caroli, tem esse link aqui. Isso aqui é só uma figurinha dele de uma sugestão de agenda do Lean Inception, mas o Lean Inception tem um conjunto de dinâmicas que vão ajudar a descobrir o produto. Por exemplo, uma das dinâmicas é o produto é e não é, faz, não faz. Você vai discutir como se fosse brincar de post-it com o cliente. O que o produto é? Ele fala uma coisa. O que o produto não é? Ele fala uma outra coisa. Exatamente para deixar claras as expectativas. E aí tem várias dinâmicas. É interessante estudar isso aqui antes de aplicar. No núcleo de práticas, eu até vou já aproveitar para falar aqui, a gente tem no GitHub, tem dois repositórios públicos, github.com/nes-facom. Um é o repositório modelo, que é quando estiver começando o desenvolvimento, como criar um repositório no GitHub, já com algumas características como montar um repositório, mas a gente tem aqui templates, que é público, para qualquer aluno da UFMS poder acessar. Dentro daí tem por áreas aqui dentro da engenharia de software. Dentro de requisitos, tem aqui uma documentação que a gente deixa para os alunos do Lean Inception, que a gente chamou de Lean Inception Relâmpago, que é o passo a passo. Tem os links aqui, esse link eu vou deixar ali para vocês também na apresentação, mas sugerindo uma agenda e falando um pouco dessas dinâmicas, já ajudando, deixando o template pronto já para você colocar. A gente fez assim no Word, porque é mais fácil. O que os alunos fazem? Pega isso aqui e vai lá e desenha numa ferramenta, por exemplo, na ferramenta Miro, né, que é uma ferramenta que permite você usar post-it, né, e vai lá e desenha, um quadradinho para o produto um quadradinho para o produto não um quadradinho para o produto faz, um quadradinho para o produto não faz. E aí você lê sobre a dinâmica e aplica a dinâmica com o cliente. A ideia do Lean Inception, deixa eu voltar aqui, é ter dinâmicas bem definidas e você não vai ficar muito fazendo reunião longa, não. Cada dia você vai fazer uma dinâmica ou duas dinâmicas com o seu cliente, pronto, acabou. Às vezes tem um cliente que vai falar, não, eu não posso reunião todo dia, a semana toda. Tudo bem, vamos marcar várias horas seguidas, mas dinâmicas mais curtinhas para descobrir. Isso é legal para não ficar perdido no projeto, porque às vezes a gente já trabalhou, antes da gente assumir o Lean Inception no núcleo de práticas, tinha equipes que ficavam, às vezes, um mês com reunião com o cliente, escreve. A reunião interminável com o cliente, escreve. E ficava lá perdido no que era o produto. Então, o Lean Inception ajuda a gente a definir bem
o que o cliente espera e o que a gente espera do produto. Então, é algo para a gente estudar. E aqui no projeto, falei desses 3 conceitos, do Scrum, do processo unificado e do Lean Inception. Como é que a gente usa esses 3 para começar o desenvolvimento do projeto? Que eu já conversei com a Ana Lúcia. Para poder começar o projeto, é preciso estudar. Todo projeto de pesquisa, projeto de extensão, a gente sempre começa estudando. Porque não tem como você ir direto para um código, sendo que você não sabe o que você vai fazer. Então, primeira coisa, precisa estudar. A minha recomendação, estudar o Scrum, mesmo quem já conhece o Scrum, vai lá, vê os links que eu coloquei aqui, vou colocar aí no final depois também, mas aqui tem os links, por exemplo, tanto o site do Scrum, quanto esse guia do Scrum mais recente em português. É um documento curto, não é um documento longo. Acho que, se eu não me engano, dá umas 13, 15 páginas, mais ou menos, para ler. Um PDF curto, tranquilo para ler, para você entender o que é o Scrum, tá? Estudar sobre processo unificado, não coloquei, vou colocar uns links aqui. Sobre o Lean Inception, aqui tem tanto esse link do NES, do nosso guia relâmpago para o Lean Inception, quanto o material do Carole do Lean Inception. Vale a pena estudar, porque você precisa estudar isso para a gente ir desenvolvendo o projeto. E aí eu até falei com a Ana Lúcia, mas vai só estudar nessa primeira rodada? Não vai só estudar nessa primeira rodada, vai também definir umas metas. Por exemplo, né? O que vocês já podem fazer? Preparar a página da equipe. O que é a página da equipe? A gente utiliza no NES, eu até deixei aberto aqui algumas para mostrar, a ferramenta Notion. A ferramenta Notion é uma ferramenta que permite a gente criar as páginas dos projetos. Então, cada equipe tem como tarefinha estudar essas coisas, mas criar a própria página do seu projeto. O que é essa página? O que eu recomendo? Criar uma conta Gmail, por exemplo, né, mas uma conta Gmail que vocês fiquem usando bastante, para poder criar a conta do projeto, não deixar na conta pessoal. Porque eu tenho alunos que deixou na conta pessoal, e aí depois, quando eu vou acessar o produto, tá aqui, por exemplo, no nome da pessoa. Então, é melhor criar uma conta Gmail, por exemplo, criada especificamente para o projeto. Até porque, se você sair, o restante da equipe tem acesso àquela conta Gmail, por exemplo, e continua usando, né? Então, não tem problema se um colega tiver que sair, a documentação fica com todo mundo, né? Fica ali no projeto. Mas aqui eu vou dar um exemplo de alguns Notions que equipes diferentes organizaram em projetos diferentes. Essa equipe, por exemplo, é um projeto que começou o ano passado e continuou esse ano. Então, tem aqui a documentação do projeto do ano passado e tem a documentação do projeto desse ano, do pessoal desse ano, como é que eles organizaram. Então, o bonitinho do Notion é que você pode configurar a página da sua equipe, né? Então, colocar figuras, ó. E aqui a gente organizou entre informações da equipe, coisas que são do planejamento, que é o backlog aqui o backlog do produto. Então, eles estão na sprint 1 ainda. Então, eles fizeram todo o backlog do produto, né? Definiram aqui na forma de épicos, sprints, tem todo um monte de coisa documentada aqui. E tem o backlog da sprint. Aí, o backlog da sprint, uma outra reunião, a gente vai discutir sobre como é que funciona isso aqui, que é o Kanban, né? Que provavelmente vocês já viram, mas aí o Kanban pode variar de uma equipe para outra. No caso deles, eles têm um backlog, que é o backlog da sprint, que já foi planejado, o que eles estão desenvolvendo, e aqui marcando, o que está pausado, o que está feito, o que está cancelado. Então, eles estão na primeira sprint, estão trabalhando, né? Reunião diárias, por exemplo, vai registrando aqui nas reuniões diárias. Eles já deixaram pontos aqui o relatório de bugs, que como é um sistema que veio do semestre passado, do ano passado, então, bugs que eles vão achando, eles já vão registrando nesse relatório de bugs, já pensando em corrigir. E aí, links do projeto. Tudo que é artefato, o documento de requisitos, vai lá e coloca no Drive. Por que a gente usa o Drive para o projeto? Que até está aqui. O Notion e o Drive. O Notion para a página, para ser um lugar fácil da gente encontrar as coisas. Porque o Drive, senão a gente fica bagunçado. E o Drive para a gente colocar os artefatos. Porque a gente já tentou colocar todo o conteúdo no corpo do Notion, e na hora de você exportar o projeto, um PDF, fica feio pra caramba, é uma confusão. Já tentamos usar outras ferramentas, como o Gira, e teve o rolo do Gira apagar nossos dados por inatividade, a gente perdeu todo o backlog do produto. Então, é um produto que, inclusive, é esse produto aqui.
que do ano passado para cá perdemos todo o backlog. Tudo que o pessoal do ano passado escreveu, demorou um tempão, um monte de reunião para documentar, teve virada de ano, perdeu tudo. Então, o pessoal aqui, o backlog do produto, do projeto, está tendo que fazer de novo. Tanto que eles chamaram de projeto e não produto, porque eles estão tentando descobrir novamente. Então, a gente testou, assim, algumas coisas, e como o Drive, a universidade já usa faz tempo, a universidade confia nas nossas ferramentas, nas coisas da Google, né? A Google não vai sumir com nossos dados por inatividade de uma hora para outra, né? Então, a gente está usando tudo que é artefato no Drive, e tudo que é artefato. Um documento de requisitos, um diagrama, tudo que você vai entregar para o cliente como documentação do produto, a gente usa no Drive. Tudo que é organização da equipe, backlog da sprint, reuniões diárias, rascunhos, listagem de bugs, tudo que é organização da equipe do projeto, a gente deixa no Notion, e o Notion tem links também, tá? Então, aqui eles têm indicação para artefatos de requisitos, de banco de dados, de arquitetura, mas vocês vão ver que cada projeto organiza de um jeito. Depois outra hora a gente fala de artefatos, de templates, um pouquinho mais. Mas essa outra equipe aqui, por exemplo, essa do CIEPS, eles já organizaram essa equipe, eles têm o gerenciamento do projeto, então, planejamento da sprint, reuniões com o proponente, todas as vezes que fez reunião com o proponente, grava a reunião, e se tiver alguém anotando alguma coisa, faz lá o relatório da reunião, faz a ata da reunião, as anotações da reunião, coloca aqui. Então, tem a gravação e a ata. Por que a gravação e a ata? Porque às vezes você quer lá confirmar alguma coisa que o cliente falou, né? Planejamento da sprint, reunião diária, também a equipe organizou. Aqui eles organizaram de uma forma que eu tenho mais dificuldade para ler. Eu confesso que tem umas ferramentas que aqui, por algum motivo, está sumindo a informação aqui. Eu acho melhor do outro jeito. Mas eles organizavam aqui. Tem uma outra equipe, deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui. Uhum. Cada equipe dá a sua carinha para o seu Notion, né? Essa equipe, por exemplo, aqui tem informações da organização da equipe, quem fez o quê, quem está fazendo as responsabilidades, os papéis iniciais, por exemplo, vamos pegar aqui o João Vitor, por exemplo, ele começou falando que ele era front-end, gerente de configuração e banco de dados. Depois ele era só front-end, gerente de configuração. Depois ele assumiu o banco de dados de novo. Aqui, a Gabriela, ela é a lista de requisitos, a parte de projeto e gerente de projetos. Aí depois ela já estava aqui na frente, já acompanhando com qualidade também. Aí depois lá na frente eu já estava ajudando em teste. A gente faz essa tabelinha para a gente saber. A cada sprint mudou os papéis. A gente eu combinei com essa equipe e ficou legal para eu saber como que eles trocaram de papéis, né? Tá trabalhando só com uma coisa, de repente, esse aqui, ele queria fazer tudo. Acabou que ficou só front-end e projeto, depois voltou lá para a parte de arquitetura e requisitos. Então, é normal trocar de papel. Então, você tem o que você espera inicialmente e depois as trocas de papéis, né? Mas essa equipe aqui, que eles fizeram bonitinhos. Tem o Kanban da Sprint, que eles definem todas as atividades, se está sendo feito, deixa eu pegar aqui por status, fica melhor. O que era backlog, isso aqui foi o que eles não conseguiram fazer, o que estava não iniciado, o que estava sendo feito, o que estava em verificação, é a parte que está testando em teste, e o que está pronto, já foi testado, já foi entregue. Então, eles tinham todo esse acompanhamento. Mas o bonitinho dessa equipe aqui, eu achei, nos artefatos, todos os artefatos, todos são links para o Drive. Só que o mascote deles era um capivara. Então, eles acharam a fotinha de capivara para cada coisa. Então, lá, documento de configuração, tem uma capivara aqui. Mas não carregou todos. Deixa eu ver se ele carrega. É bonitinho todas as capivaras e por algum motivo ele não quer carregar todos os artefatos. Mas todos têm foto. Depois, se vocês acessarem, eu vou deixar a página. Bem-vinda ao VoiceOver. O VoiceOver descreve em voz alta os itens na tela e pode ser usado para Ixi, nem eu. Vocês ouviram o VoiceOver aqui? Nem eu entendi por que eu apertei aqui para gerar isso. Deve ser algum comando, professor. Então, agora, qual atalho que eu fiz aqui para gerar o VoiceOver? Não tenho a menor ideia. Só queria dar um F5. É um comando que eu fiz, né? A gente faz essas coisas de vez em quando, né? Principalmente quem usa mais do sistema operacional. Quem usa Linux, Windows e iOS é bom para manter o Alzheimer longe, que você fica treinando o cérebro, mas esse comete umas bobeiras dessas, né? Os erros de comando.
Ó, mas essa equipe aqui, por exemplo, ó, por exemplo, a arquitetura de software aqui, né? Eles tinham lá o link do documento, então, como é que eles fizeram toda a parte da especificação da arquitetura, né? Aqui, por exemplo, mais lá na frente a gente vai falar do C4, em vez de você usar o ML, usa o C4 para representar o produto, né? Aí, de como é que está a arquitetura do sistema. Mas eles organizaram todos os artefatos do projeto, carregou agora, cada um com uma figurinha diferente de capivara, né? O pessoal que faz o teste. Então, quem fazia o teste tinha lá, ó, link do plano de teste, do documento de teste, os testes de aceitação com o usuário, os testes de navegabilidade, então, teste unitário e integração. Então, eles documentavam todas as informações, né? E montar essa página aqui tá nessa tarefinha para vocês agora, nessas 2 semanas, que é estudar esses conceitos aqui e montar essa página da equipe. Vocês não vão ter tudo isso de informação, mas vocês vão começando a página. O que é o começar a página? Colocar, por exemplo, informações da equipe, os papéis iniciais, os contatos, criar o drive, criar todo esse layout da equipe, essa primeira organização, e aí vai melhorando. Eu tenho um monte de projetos, depois eu posso compartilhar com vocês, assim, acho que nem todos vão estar públicos. Mas é legal a gente vendo como é que essas equipes se organizaram e como é que elas organizam o projeto. Ó, essa equipe aqui tinha a troca de papéis também ao longo do semestre. Ó. Esse colega aqui não ia implementar. Aí, de repente, ele estava lá implementando, mas alguém que não queria implementar. Acontece, tá? E outra coisa, para já dar uma estudada, para mexer, é como é que funciona o GitHub. Provavelmente já mexeram com o GitHub, já conhecem o GitHub, e dá uma olhada lá no repositório modelo do NESD, como é que é. Mas, por enquanto, não vai ser código, mas já cria o GitHub, já deixa organizado o repositório do projeto, para conforme as coisas forem surgindo, vai carregando, tá? Professor, pode falar. Pergunta. Cada equipe vai se autogerenciar. Isso daí tá legal, já entendi. Uhum. Mas cada equipe precisa ter acesso necessariamente à página do Notion? Uhum. Precisa? O que a gente fez? Por quê? Porque, assim, apesar das equipes serem autogerenciáveis, elas não são completamente soltas, liberadas, né? A Ana Lúcia quer acompanhar, eu quero acompanhar, o Rafael quer acompanhar, que é o mesmo caso do núcleo de práticas. Então, as equipes se organizam no dia a dia, mas precisa documentar isso de alguma forma. Então, uma forma que a gente colocou algumas regras. Toda equipe tem uma página do Notion. Organiza do jeito que quiser. Às vezes a Ana Lúcia pode falar assim, tem uma informação que vocês não colocaram que eu estou sentindo falta, que seria legal para mim colocar. O Rafael fala, queria que colocasse tal coisa. Então, vocês vão criando aos poucos essa página. Mas é uma forma da gente ver o trabalho de vocês. Tá? E também, um colega sai, entra gente nova no projeto, e já está lá toda a documentação num lugar só. Então, é bom, assim, para ser um centralizador. Tá? Mas pode falar. Não, sim. Essa parte que vocês iriam gerenciar a gente, isso eu já sabia, mas eu queria dizer da seguinte forma: existem 2 equipes, né? As 2 equipes, nenhuma precisa ter acesso necessariamente à sua página do Notion, por exemplo, né? A página do outro, você quer dizer? Isso que eu queria perguntar. Olha, depende. Acho que vai da Ana Lúcia, do Rafael. No NES, normalmente a gente tem a seguinte política. A gente força os alunos, inclusive os que não querem compartilhar, a compartilhar, tanto que lá a gente faz um seminário no meio do semestre para uma equipe apresentar para todo mundo o que está fazendo e como é que está fazendo, as dificuldades que está tendo, porque você aprende com o outro falando. Você descobre, o outro está fazendo de um jeito, você aprende. Então, o fuçado do outro também é bom, você aprende. Sabe? É bom você compartilhar o conhecimento. Então, assim, no NES, hoje em dia, a gente está meio que forçando o pessoal, vamos compartilhar informação, é assim que a gente cresce, um ajudando o outro. Mas já teve no passado o pessoal que mantinha o Notion fechado e você não podia ter acesso. Não, tudo bem, só para saber mesmo se de repente tinha essa, que uma equipe não precisa saber do que a outra precisa saber, vai fazer, entendeu? Era só essa luz que eu tinha mesmo. Não, acho que isso depende acho que vai da Ana Lúcia e do Rafael, ver o que eles acham melhor. Hoje no NES a gente está tentando obrigar os alunos a deixar as coisas, os artefatos não. É muito, muito mais assim, como é que o projeto está se organizando, né? Mas é que no NES a gente tem um negócio do edital, do contrato de confidencialidade com o cliente, a gente tem uns contratos, documentos que a gente assina, assim, de termo de responsabilidade e confidencialidade,
porque tem cliente que não vai deixar expor as funcionalidades. Vou dar um exemplo. Desse projeto aqui, apesar de eu falar para vocês, esse aqui eu não posso mostrar a documentação deles para vocês, porque esse aqui é um projeto com a Polícia Federal. E aí eles já não deixam. Então, tem coisas, tem alguns notions que eu vou poder disponibilizar e tem outros que não. Aqui eu mostrei a organização da equipe, mas eu não posso mostrar o artefato em si, sabe? O requisito deles, né? Porque aí está na parte de confidencialidade do projeto. Então, o Notion na organização do projeto, normalmente a gente compartilha. Agora, os artefatos, aquele que fala a funcionalidade em si, muitas vezes a confidencialidade do projeto não deixa a gente compartilhar. Por isso que a gente tem os templates do NES também, porque a gente não pode ficar compartilhando o artefato do outro, né? Aí a gente criou os nossos templates. Mas eu não sei como é que são esses dois produtos, né? São dois produtos, acho que mais tranquilos, mas um é o Escalamissa, né? Não tem nenhum segredo de informação, né? Não é um PDF, não, acho que mais tranquilo. E o outro produto, qual que era? Então, outro produto, eu não tenho, assim, uma descrição. Eu até estava pensando em ver uma outra pessoa que tinha me pedido, mas então não estou na dúvida. Mas, por enquanto, era como se fosse também um planejamento de organização de trabalho, mas era para o SEBRAE. Uma empresa vinculada ao SEBRAE, uma instituição vinculada ao SEBRAE. Então, aí nenhum deles aí vai ter um grande segredo, provavelmente, né? Por enquanto, não tem nenhuma com... É diferente ali desse da Polícia Federal, a gente tem outros com o Ministério Público, tem algumas coisas, assim, alguns com o pessoal da saúde. O pessoal da saúde normalmente é um pouco mais crítico, tem toda a questão da LGPD, de proteção dos dados, né? Então, daí depende do projeto. Aí tem projeto que tem isso da confidencialidade. Não, sim, perfeito. Isso daí eu não sei, essa fonte, eu não vou falar a fonte que eu tenho, nem como que eu ganhei essa informação, mas teve um curso aí do pessoal que dá curso de graça aqui em Corumbá, que os drones, a Polícia Federal, no caso, a Polícia Federal pediu um curso de drone e fizeram meio que um curso com os drones armados, mas eu não posso falar qual foi a empresa aí que acabou fazendo esse curso aí. Mas é empresa privada, não é empresa pública, não. Mas a cultura até de compartilhar coisa que é confidencial do projeto, infelizmente a gente tem até na computação, né? Eu falo até professor, eu já vi professor pegar artefato de empresa que ele trabalhou e mostrar em sala de aula para aluno. Não pode, você pode criar um novo template baseado naquele artefato, que é o seu conhecimento, mas o artefato da empresa você não pode mostrar na disciplina. Aqui eu mostro para vocês, principalmente a organização de projetos, ou artefatos que não têm proteção. Normalmente tem projetos que são da própria Facom, que é mais tranquilo. Eu tenho do Facom em Foco, eu tenho um produto da UFMS, que é o Cabine Digital. Esses da UFMS, normalmente a gente pode compartilhar para alunos da UFMS. Aí, normalmente, coisas de clientes externos, aí, normalmente, a gente é um pouco mais fechado. Igual esse aqui do CIEVS, por exemplo, é do pessoal, aqui eu mostrei a organização da equipe, não mostrei os requisitos deles, né, a arquitetura do sistema deles. Mas é um projeto com o pessoal da Secretaria da Saúde aqui de Campo Grande, né, que faz aquela parte de monitoramento, de riscos, dá para mostrar o que é a visão do produto, mas não... Peraí. Até para vocês entenderem o que é uma visão do produto. É um texto que explica o que é o sistema. Então, está explicando o que é o sistema, um agente causador, um surto epidemiológico, um COVID, por exemplo, é um surto epidemiológico, né? E aí as informações de desenvolvimento, guia de desenvolvimento. Mas eu não estou falando de como é que é a funcionalidade, como é que está ali os dados, a parte implementada, só uma visão do que é o produto, né? Então, assim, tem os sistemas que eu estou mostrando no geral aqui, mas eu não posso mostrar o artefato em si, né? Só um geral do projeto. E tem outros que eu posso mostrar tudo, como, por exemplo, o Facom em Foco e o Cabine Digital. São dois que eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Pegar o Notion deles, as coisas de poder disponibilizar, pelo menos para vocês verem. Mas o legal da reunião é, pelo menos, você ter uma noção da organização do projeto, né? De como é que você organiza as diferentes páginas do Notion, independente de como que é aquele artefato. É mais a organização do projeto mesmo. Mas isso até de compartilhar, eu acho muito bom compartilhar. Acho que a gente puder compartilhar
a gente compartilha. Até no seminário que a gente faz no núcleo de práticas no meio do semestre, cada equipe apresenta para todo mundo o que está fazendo, mas não discutindo a funcionalidade, discutindo as ferramentas. Eu estou usando o framework tal, eu tive dificuldade de fazer tal ferramenta, conversar com a tal ferramenta, tinha variável de configuração, o banco de dados tal não funcionou, o serviço em nuvem tal deu problema, estou fazendo teste desse jeito. Então, é muito discutir as práticas e as ferramentas, não a funcionalidade do aplicativo em si. Isso eu acho saudável a gente compartilhar, né? Acho que vai todo mundo aprendendo, né? Quando a gente troca informação, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Trazendo informação de lá para cá, né? Exatamente. A primeira pergunta que eu tenho, em geral, o que a gente vai fazer? Eu já entendi que a gente vai desenvolver algum software, mas ainda isso daí vai ser discutido, o que vai ser, por exemplo, um sistema de Detran, um sistema de identificação de idade, estou dando exemplo. Sim, acho que na próxima reunião, né, Jane, a gente, depois que vocês concluírem essas tarefas, né, de criarem as pastas de trabalho aí, e estudarem o que precisa ser estudado, acho que a gente já vai apresentar para vocês já fazerem a primeira reunião com o cliente. Seria essa a sequência, Jane? Me corrija aí se eu estou enganada. Os próximos passos aqui, Ana, que agora que vocês vão fazer não, a primeira reunião não tem, essa que eu tinha colocado, mas ficou para depois só. Agora, nessa rodada aqui que vai fazer do pré-game, estudar o Scrum, processo unificado, Lean Inception, preparar a página do projeto, colocar os nomes de vocês, as informações, criar os links, registrar as reuniões diárias conforme está fazendo. Eu estou estudando isso, já fiz aquilo, já fiz tal atividade, preparar o diretório do Google Drive, e aí depois, na próxima reunião, que é lá pelo 7 de maio, a gente vai começar a discutir. Outros assuntos que a gente vai discutir vai ser como é que registra os requisitos. E aí já vai ter o projeto que cada um, acho que já vai ter, né, Ana? Já, e a gente já poderia até agendar a reunião, né? Já ter essa reunião. E como já vai ter estudado as dinâmicas do Lean Inception, já preparar o ambiente no Miro, deixar tudo preparadinho para na reunião conversar com o cliente e aplicar as dinâmicas, né? Tá, discutir sobre prototipação, que ferramentas que pode utilizar para prototipação, né, para já, quando tiver a reunião, discutir com o cliente e fazer esses protótipos, quem é que vai fazer o protótipo. Aí depois preparar quadro do Kanban, mais lá para frente discutir a arquitetura. Então a gente vai, cada reunião vai trazendo um pouquinho de informação nova, que tem um pouquinho de coisa para vocês estudarem e um pouquinho de tarefa para fazer. Vai ser desenvolvendo assim, aos poucos, até a gente passar essa fase de pré-game e entrar na fase de desenvolvimento em si mesmo. Acho que é isso, né, Ana? Acho que é, né? Então, tudo bem, já meio que eu estava imaginando que seria nessas, a gente só iria fazer uma introdução, mas eu, de qualquer forma, já queria saber se era isso. A minha outra pergunta é sobre a forma de trabalho. A gente vai trabalhar de forma presencial, tipo, vamos disponibilizar uma sala para a gente, ou a gente trabalha via home office? Por enquanto, a gente vai trabalhar home office, porque o local de trabalho vai ser a PYME, e aí está em reforma, né? Esperamos que até meio do ano nos entreguem essa sala, para a gente poder desenvolver as atividades presenciais. Mas, por enquanto, vai ter que ser no home office, reunião virtual, e se vocês se encontrarem e quiserem fazer reuniões presenciais, a gente pode agendar, separar uma sala também, sem problema nenhum. Mas acho que a prioridade vai ser o virtual, pelo menos nesse começo aí. Não, tá bom, tudo bem. Eu só queria saber, porque de repente já tem uma sala, daí a gente teria que ir todo dia, daí já teria que fazer um planejamento de como que ia, que dia que teria que ir, entendeu? Por isso que eu já queria saber, mas obrigado. Eu acho que até nem tem, pelo que a professora Jane esclareceu para a gente não teria uma necessidade de estar presencialmente, porque vocês vão ter lá toda a agenda de trabalho de vocês, cada um conseguiu fazer, vai lá e coloca o que está fazendo, aquilo que conseguiu fazer. Então, seria mais, as reuniões presenciais seriam mais para dúvidas, para uma troca de informação, alguma coisa mais prática mesmo, no sentido de necessidade de contato físico. Agora, não vi, assim, uma extrema necessidade de fazer isso com uma certa frequência, né? Comer um salgadinho junto, né, professora? Fazer um coffee break, aí tudo bem.
até na fase de desenvolvimento, eu tenho equipes do NES que eles preferem remoto. Hoje em dia a gente está mantendo, se eles trabalham 4 dias na semana, 3 dias presencial e 1 dia remoto. Mas eles preferem remoto porque eles falam que é mais fácil você trabalhar e ficar trocando informação, sabe? Na fase de quando você está programando. Mas tem equipe que prefere, às vezes, presencial, né? Então, é muito perfil de cada um, mas não tem muito essa necessidade quando você fala de desenvolvimento, principalmente hoje em dia, né? Tanta gente que trabalha na área da computação com trabalho remoto, né? O que mais tem é vaga trabalho remoto, né? O que mais tem é aluno daqui de Campo Grande que está trabalhando para empresa de fora. Então, você aprende a desenvolver seu trabalho, né, trabalhando remoto mesmo, mas o presencial é bom, mas nem sempre a gente tem espaço, nem sempre a gente tem. Agora, uma coisinha, mesmo quando a gente faz remoto, a gente tenta alinhar o horário da equipe. Então, todo mundo combinar para trabalhar no mesmo horário. Por que isso? Para dar esse sentimento de equipe e tá todo mundo online, discutindo, trocando opinião. Para não ficar, às vezes, um manda e-mail para tirar uma dúvida, aí o outro demora 2 dias para responder. Então, a gente tenta combinar, assim, quais vão ser os dias da semana de trabalho da equipe. E aí, ter o horário fixo para todo mundo tentar cumprir aquilo ali. Um dia cheguei atrasado, um dia não posso, então eu vou repor depois, tudo bem, mas a equipe tenta, mesmo no remoto, manter os horários alinhados para... Que é o que acontece, né? Você vai trabalhar numa empresa de forma remota, não significa que você vai trabalhar o horário que você quiser, né? Então, eu vou programar de madrugada, né? Não, você vai cumprir o seu horário ali, só que da sua casa, né? Do seu computador, mas você está ali online com todo mundo da sua equipe, né? Naquele mesmo horário trabalhando, né? Bom para trocar informação, para ser mais ágil, fazer uma reunião via Meet na hora. Né? A gente podia até Principalmente se deixar tiver como reunião, uma né? tarefa também para o próximo encontro, de cada equipe tentar identificar os horários da semana que vão poder fazer o trabalho em grupo, né? Jane, vou colocar isso na apresentação aqui antes de disponibilizar, vou incluir essa parte. Legal. Tá? Foi, Alessandro, você estava falando e eu te interrompi. Não, eu falo assim, a gente vai trabalhar remoto, mas principalmente questão de reunião, se for fazer reunião no estilo de metodologia ágil, né? Aí tem que combinar o horário certinho. Porque acho que nem todo mundo tem que bater certinho os horários, né? Mas se a maioria tiver, né, fica até mais fácil. Todo mundo no mesmo horário e tal. Isso é uma boa. Acho que é isso, professora. Acho que é isso. Eu vou colocar os links que eu falei, mas não coloquei lá, e aí fazer essa alteração e eu mando lá no grupo, no WhatsApp, essa apresentação. Tá. Rafael, você quer fazer uma falinha aí para nós? Eu achei excelente, né? Eu achei legal também a expectativa que tem. Vai surgir um espaço presencial, né? Porque tem, por mais que um trabalho de casa, tem desenvolvedores que preferem, né? Presencial, até tem alunos de outros projetos que me cobram, assim, que queria que eu tivesse um laboratório para eles poderem trabalhar juntos, porque estão trabalhando cada um de casa, né? Então, é legal que vai ter aí esse espaço para esse projeto, né? E temos que ver agora também uma coisa que é importante, né? Que cada equipe converse entre si, né? Confirme se todo mundo vai conseguir trabalhar no projeto mesmo, né? Porque vários já não vieram hoje, né? O que é uma pena, mas então temos que confirmar, né? E ficar em cima para ver se todos estão, senão a gente abre vaga para outros. Não sei se teve mais alunos querendo participar, acho que teve, né? Estou com lista de espera. Então, tem que ver se esses aí vão trabalhar de verdade, né? Porque se não for, a gente abre para outros interessados, né? Sim. E isso que o Rafael falou realmente importante, porque eu acho que o que a gente está tendo é mais do que uma oportunidade, é um presente que a professora Jane está dando aqui para Corumbá, né? E apresentar tudo com essa didática, né? Parece que é tudo tão fácil, construir um artefato é uma coisa mais simples. Então, a gente poder vivenciar tudo isso com todo esse know-how, a gente conseguir seguir isso minuciosamente, a gente conseguir interiorizar todo esse aprendizado, para depois a gente conseguir replicar isso lá fora no mercado de trabalho, é uma oportunidade que poucos, eu acho que pouquíssimos aqui, na nossa realidade, né, aqui no Pantanal tiveram, né, ou estão tendo. Então, aproveitem.
explorem o conhecimento da professora Jane, do professor Rafael, e que a gente possa desenvolver aí um trabalho excelente, não pensando necessariamente desenvolver melhor sistema, mas em desenvolver a melhor forma de aprender, porque esse é o objetivo de vocês aqui. Nosso objetivo não é entregar produto para a comunidade, nosso objetivo é que vocês aprendam, que vocês saiam bons, saiam preparados, que tenham boas oportunidades no mercado de trabalho, que possam ter um currículo diferente dos demais, né? Então, eu acho que esse é o nosso propósito enquanto professor. Mas, se a gente conseguir aliar o conhecimento de vocês com a dedicação de vocês, com certeza a gente vai conseguir entregar bons produtos, bons frutos, né? E fazer com que isso seja uma constante nesse ano, para que a gente consiga realmente entregar alguma coisa pensando no aprendizado, pensando em se tornar uma pessoa melhor lá no final do processo. Tá? Então, eu conto com a participação de vocês, e aqueles que não puderem, avisem o quanto antes. Professor, agora não é minha hora, não é meu momento, vou, quem sabe, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai continuar, ou num próximo sistema que tiver, um próximo serviço que tiver, eu me coloco à disposição, abre a vaga para outro, porque o outro pode estar precisando mais do que você, de ganhar essa expertise, essa experiência, e estar aí dentro do mercado no trabalho com todo esse conhecimento. Combinado? Eu queria complementar uma coisa, Ana Lúcia, que você falou o ponto crucial, que é o que eu falo no NES, desde que o NES abriu, ele abriu com o nome de fábrica de software, e os alunos entendiam muito como foco em desenvolvimento. Aí, tanto depois a gente mudou o nome para Núcleo de Práticas em Engenharia de Software, porque o objetivo é praticar engenharia de software, fazer o certo, que às vezes no mercado de trabalho, a gente não tem empresa que está com nível de maturidade bem desenvolvido para você assumir aquele papel, por exemplo, de qualidade, de teste, de requisitos daquela forma. Às vezes não tem como você praticar aquilo ali, porque na empresa está muito focado em desenvolver, e às vezes não está nem aí para engenharia de software. Uhum. E então, mais importante do que gerar o produto, isso que você falou foi perfeito, mais importante do que gerar o produto é praticar corretamente o conhecimento. E fazendo os processos certos, estudando, fazendo da melhor maneira possível, vai sair um produto de qualidade, porque a engenharia de software serve para a gente gerar produtos de qualidade. E assim, no histórico do núcleo de práticas, os alunos têm usado muito como diferencial nas entrevistas, diferencial no mercado de trabalho. Porque entre disputar uma vaga com um colega recém-formado, que às vezes tem nota maior, mas que chega lá na entrevista, não sabe o que é gerência de configuração, não sabe o que é Scrum. E é diferente um aluno recém-formado que fala, não, eu já trabalhei como PO, eu já trabalhei, eu sei o que é gerência de configuração, eu sei o que é integração contínua. Você desenvolve um vocabulário, eu sei o que é C4, eu sei o que é Clean Architecture. Você desenvolve um vocabulário que vai ter um diferencial para você numa entrevista de emprego, que te abre as portas. Hoje, a gente tem muitos alunos do curso de Engenharia de Software em empresas grandes, como, por exemplo, a Compasso da UOL. E a Compasso da UOL descobriu a FMS por conta de ex-alunos nossos, que entrou um aluno e se destacou lá. Aí, por conta daquele aluno, que indica outros colegas, aí começou a entrar um monte de aluno nosso lá. E sempre falando das experiências do núcleo de práticas, das vivências do núcleo de práticas. E aí, um dos gestores da UOL veio conversar com a gente, falando, a gente quer abrir mais coisas para a FMS, mas muito pelo vocabulário, pelo conhecimento adquirido no núcleo de práticas, que no mercado, às vezes, você não vai trabalhar com aquilo. O mercado está focado em desenvolver, e não é culpa do mercado, eu até justifico isso com os alunos. O empresário também está sobrevivendo, né? Ele assinou um contrato, ele tem que entregar, ele tem que pagar a folha, os funcionários dele todo mês, ele está sobrevivendo, ele não tem condições, às vezes, de discutir uma melhoria de um processo, né? Às vezes ele vê a falha dele, mas ele não consegue correr atrás daquilo, né? Então, é muito o cenário que a gente está. E ter um projeto que você possa praticar esses conceitos, descobrir esses termos, né? Estudar essas coisas que vão além do que as disciplinas te oferecem, e principalmente, às vezes a disciplina oferece aquele conteúdo, mas às vezes na disciplina você está muito focado na prova, eu passei na prova, pronto, acabou, né? É diferente você ver isso sendo utilizado na prática. Isso traz uma maturidade, um conhecimento que vai fazer diferença no mercado de trabalho. Na hora de uma entrevista de emprego, de conseguir uma vaga, vai fazer muita diferença. Então, assim, mais do que a carga horária do projeto de extensão, esse conhecimento é diferencial no
no emprego. Todo mundo quer um emprego bom, né? Exatamente. Pensar no futuro. Sim. Uhum. Então, Ai, para complementar, que eu achei que foi perfeito o que você falou, maravilhoso. ai, que bom, professora Jane. Obrigada, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua paciência com a gente. E eu gravei, então, a reunião e vou passar para os alunos que não puderam participar, tá? E a gente vai conversando, então, pelo grupo do WhatsApp e tentem cumprir com as tarefas para a próxima reunião, ok? A gente vai conversando, eu e o Rafael vamos conversando com as equipes de forma mais aproximada, mas contamos com a dedicação de vocês. E aqueles que não, por algum motivo, não puderem ou não quiserem participar do projeto agora, para atender esses 2 serviços, por favor, me comuniquem o quanto antes, que eu tenho pessoas interessadas em participar. Bom? Alessandro, fala. Deixa eu falar só que Professora, eu tenho que pegar meu filho na escola, tá? Deixa eu ir, pessoal. tchau, professora, obrigado, hein? Tchau, Jane, obrigada. Um abraço. Hein, professora, eu entrei um pouquinho atrasado, eu não sei se a senhora chegou de falar quais são os serviços, a gente tá curioso. Então, as empresas, a gente ainda não vai falar, apresentar elas, tá? Mas nós estamos. O primeiro serviço é um software de agendamento de escala de serviços voluntários para uma igreja, que é o chamado de escala missa, que foi, na verdade, o produto que surgiu com tudo isso aqui, né? Que foi uma intenção de um software que eu acabei enviando para o núcleo de prática, um edital que o núcleo de práticas abriu, e ele foi selecionado, mas na escolha dos alunos, no final, os alunos foi um dos 20 selecionados, eles tinham que escolher 8, não foi selecionado. E aí foi que eu entrei em contato com a professora Jane, e falei, professora, será que a gente não conseguiria desenvolver aqui e tal, enfim? E ela, desde o início, se predispôs muito lindamente, assim, em nos ajudar. E eu falei, então a gente poderia envolver os alunos, desenvolver o projeto, pensa. E aí foi que construiu o projeto Code, né, pensando em produtos de baixa complexidade e que possam ser desenvolvidos para atender a nossa comunidade aqui da região do Pantanal, né? Então, a gente aprimorar aí os desenvolvedores da nossa região nesse sentido. Então, esse é o primeiro sistema, né? O outro foi uma solicitação do Sebrae, que eu ainda preciso confirmar se realmente vai ser esse serviço ou se vai ser uma da Fundação de Turismo, tá? Então, eu vou confirmar para poder passar certinho, por quê? Pela apresentação da professora Jane, vocês que vão ter que entrar em contato com o cliente para conhecer o produto, para fazer toda aquela análise de requisitos que ela contemplou ali na fala dela, né? Então, vocês que vão ter que entrar em contato, mas eu vou dar todo o direcionamento, tá? A pauta inicial, para que vocês entrem em contato e possam fazer as reuniões com os clientes, tá bom? Tá certo. E teria alguém aqui dos 2, 4, 6, 8, só faltaram 2. O Juan me disse que realmente estaria em serviço, não conseguiria. E tem alguém que está faltando, que eu não sei quem é ainda, não identifiquei. Alguém. Faltou a Fernanda. Eu sei porque ela estuda comigo. A Fernanda e a Isabelle, que eu vi. Fernanda, A Isabelle tá aqui. a Isabelle tá Isabelle. aqui. Eu tô aqui. Isabelle, sim. Desculpa, eu não vi, foi mal. Eu vou parar de gravar. Quem é da equipe 2? É 2 ou é 1 que eu sou? Peraí, deixa eu ver.